Muito boa tarde, como habitualmente às segundas-feiras, vamos avançar agora para o comentário com a assinatura de Luís Lourenço, professor universitário e antigo presidente do Vitória de Setúbal. Boa tarde, Luís. Boa tarde. Vamos então avançar, creio que vamos começar pelo Vitória de Setúbal, não é? E pela saída do Sandro do comando técnico, que tão veementemente foi criticada pelo José Mourinho. Pois, e o José Mourinho obviamente que tem razão, não, enfim, especialmente por aquilo tudo que eu tive a ler e que também são as notícias que me chegaram. Como se sabe, Setúbal é uma cidade pequena, as notícias correm de uma forma rápida e nem precisamos nos mexer muito para elas nos chegarem. Ao que julgo saber, esta equipa é uma equipa muito mais feita pela direção do Vitória de Setúbal do que pelo treinador, o que logo à partida está errado. Eu já fui presidente do Vitória de Setúbal, nunca me meti na equipa em termos de jogadores, nada, zero. Enfim, quando me pediam algum jogador que o clube não tinha capacidade económica, aí eu não o podia contratar. Agora, jamais escolhi um único jogador que fosse para o plantel do Vitória de Setúbal, porque se tivesse capacidade ou competência para isso, seria treinador e não na altura dirigente, não é? Portanto, não tinha, sempre reconheci que não tinha, criei uma equipa à minha roda a quem atribui essas competências, que tinham essas competências e que, portanto, eles melhor que ninguém saberiam, dentro do orçamento que tínhamos, os jogadores que poderiam contratar, e foi isso que fizeram. Portanto, eu sou completamente contra que os presidentes se imiscuam na vida interna da equipa de futebol, nomeadamente no trabalho do treinador. Corre e com muita insistência, e ao que consegui apurar eu próprio, parece que é verdade. Isto é uma equipa muito mais feita pela direção do que pelo treinador. Convinha que eles dissessem porquê, eu gostaria de saber porquê, porque é que são eles a contratar determinados jogadores e a escolher determinados jogadores. Gostaria de perceber o que é que o clube pode ganhar com isso ou não, ou eles podem ganhar com isso ou não. O que é facto é que me parece que esta não é a equipa do Sandro. Não obstante tudo isso, o Sandro não estava a fazer um campeonato, pelo menos em termos pontuais, muito diferente daquilo que tem sido nos outros anos, hábito no Vitória de Setúbal. Andava ali à roda do 12º lugar, o que tem sido norma neste clube, infelizmente para os vitorianos, infelizmente para mim, que também o sou, obviamente, e portanto foi com surpresa que até num jogo que não tinha perdido, um jogo em que a equipa empatou, que poderia ter ganho, tem 2 ou 3 oportunidades para marcar, não marcou. Quem não marcou foram os pontas de lança, também, ao que julgo saber, contratados pela direção. E depois, com surpresa total, para mim, para muitos vitorianos, esta direção resolve despedir o treinador. Se quer que lhe diga, fiquei extremamente também admirado. Se me dissessem que a direção se demitiu, não ficaria tão admirado. Mas, enfim, a direção optou por bem, julgou que seria esta a solução. Vamos ver o que é que vem daí para a frente. Todos nós queremos é que o Vitória de Setúbal ganhe. Todos nós queremos isso. Lamento que as coisas tenham sido assim, porque nós estamos a falar de uma lenda do Vitória de Setúbal, um homem que que levantou como capitão de equipa as últimas 2 taças ganhas, a nível nacional, ganhas pelo Vitória de Setúbal. Ele era capitão quando em 2005 o Vitória venceu a Taça de Portugal frente ao Benfica, 33 anos depois de ter vencido a última. Ele era também capitão quando o Vitória ganhou, pela primeira vez na história do futebol português, a Taça da Liga. O Vitória de Setúbal foi o primeiro vencedor. E é um homem que tem que ser tratado com respeito. Como eu julgo que os associados do Vitória de Setúbal o têm tratado sempre, não senti nenhuma pressão especial para que o Sandro fosse despedido ou não. Nunca senti isso da parte dos associados, nem vimos lenços brancos no estádio, nem nada. E, como lhe disse, a direção resolveu, para surpresa e espanto geral, substituir o treinador. Enfim, vamos ver, vamos esperar o que é que vai acontecer. Segue, não é? Vamos ver quem é o senhor que segue e o trabalho que vai fazer, se vai ser muito diferente do Sandro ou não. Vamos ver.
Claro. Muito bem. De Setúbal estamos conversados, de Vitória de Setúbal estamos conversados. Sei que quer também abordar no que diz respeito ao Benfica o péssimo estado do relevado da Luz, que já levou mesmo o treinador Bruno Lage a admitir que está a ser causador de algumas lesões dos jogadores, primeiro de Chiquinho e agora de Rafa. Pois não dá para perceber muito bem como é que um clube com a estrutura do Benfica, em que é um clube altamente profissional, não tenho a menor dúvida, o Benfica está ao nível dos melhores. Ainda há 3 semanas, na gala da FIFA em Milão, eu falei com um ex-jogador do Benfica, que foi um grandíssimo jogador do Benfica, estrangeiro, e ele dizia-me, e eu até senti como português algum orgulho, que ele dizia-me: no Benfica não falta nada. No Benfica não falta nada, os jogadores têm absolutamente tudo, é um clube dos mais profissionais onde tive, e este jogador passou por grandes clubes europeus, e ele dizia-me isto, e portanto dificilmente se consegue perceber como é que num clube onde não falta nada, um clube altamente profissional, de repente acontece isto, ao ponto de o seu próprio treinador se queixar. Eu penso que são os dirigentes do Benfica que terão que explicar isto, porque isto é quase inexplicável, não é? A relva é onde os jogadores de futebol jogam, é onde se pratica o desporto, enfim, deverá ser a primeira preocupação, não é? É o palco, é tudo, não é? Deverá ser a primeira preocupação de uma qualquer equipa. Enfim, olha, enquanto forem só os jogadores do Benfica a lesionar-se, pelo menos estão a pagar por aquilo que é uma responsabilidade sua. É bom é que os que lá vão não se lesionem, pelo menos esses, não é? Que esses não têm culpa nenhuma. Provavelmente não será uma questão financeira e o responsável por essa área protagoniza o tema seguinte que o Luís Lourenço quer abordar, Domingos Soares Oliveira, que tem dito nos últimos tempos que o símbolo, o emblema do Benfica não é atrativo internacionalmente e que não descarta levar a uma votação, uma possível alteração do emblema para poder alargar o marketing a outras fronteiras. Isto valeu-lhe algumas críticas por parte de alguns adeptos do clube, não é? Pois, as pessoas são muito agarradas a estes simbolismos, a estas questões, mas esquecem-se que os clubes sem dinheiro não sobrevivem e as pessoas geralmente querem exigir tudo e entender das coisas depois muito pouco. Eu estou completamente de acordo com o Domingos Soares de Oliveira. Aliás, há 10 anos, quando eu era presidente do Vitória de Setúbal, eu tentei fazer isto também no Vitória de Setúbal. E vi que era completamente impossível, as pessoas não aceitam. Mas repare, o Sporting já o fez, aqui há uns 20 anos atrás. O Sporting mudou o emblema, e o Sporting nisso, pelo menos no final da década passada, era muito um clube charneiro, era muito um clube que andava à frente dos outros nestas questões. É evidente que o emblema do clube é o emblema do clube, é o símbolo do clube, mas nada pode justificar que as coisas não possam ser mudadas. É evidente que Domingos Soares de Oliveira não fala numa mudança drástica, a estrutura do emblema estará lá, duvido que vá ser uma mudança que desapareça a águia ou coisas parecidas, é evidente que não. Agora, tem que haver adaptações aos novos tempos. Os clubes andam a vender a sua marca em mercados como a Ásia, a América, enfim, em todo o mundo. Tem que ter emblemas, tem que ter algo atrativo às pessoas e que diga alguma coisa às pessoas. A Juventus fez isso, Luís, não é? A Juventus fez isso. A Juventus fez isso. A Juventus fez. E o Sporting também. Vai haver o Sporting. O emblema do Sporting da década de 80 e 90 é diferente daquele que é hoje. Simplificou, colocou mais atrativo, o emblema mais simples, mais agradável à vista, porque isto conta. Um miúdo andar com o emblema de um clube, uma camisola vermelha. Camisolas vermelhas há muitas. Depois o que distingue aquele vermelho é ter lá o emblema do Benfica. E quer dizer, uma pessoa olhar para aquilo e ver um conjunto de coisas que acaba por não perceber. Se eu for hoje perguntar aqui, em Setúbal tem uma roda de bicicleta, o emblema ainda tem uma roda de bicicleta num clube de futebol, isto não faz pouco sentido. Faz pouco sentido. E a maior parte das pessoas nem percebe o que é que significa aquela roda de bicicleta, porque é que está ali. Está a perceber? O Benfica tem um emblema muito parecido, que era na altura, era mais ou menos enfim, estamos a falar de há 100 anos atrás, não é? As coisas mudam e nós temos que mudar com elas, quer dizer, cristalizarmos
à roda de coisas. Muito bem, eu aceito, obviamente, as práticas e a tradição, tudo isso, mas não podem ser coisas estáticas, não é? E o emblema do clube, se o Benfica se quer internacionalizar a este nível, se quer pôr a sua marca em África, tem que pô-la de uma forma atrativa, de uma forma que as pessoas percebam, de uma forma que as pessoas se identifiquem. Ora, uma coisa que foi criada há 100 anos dificilmente tem identificações hoje. Eu acredito que as pessoas tenham muita, e devem ter muito orgulho no seu emblema, tudo isso, mas não cristalizar a coisa. As coisas vão evoluindo e tudo vai evoluindo. Nós vamos evoluindo, as mentalidades foram evoluindo, a sociedade foi evoluindo. Porque é que os emblemas dos clubes não? É uma questão cultural, não é? Em Portugal é complicado fazer esse... Pois, nós somos um país, é o tal país dos grandes costumes, não é? É o tal país dos grandes costumes e somos assim e agarramos às tradições de uma forma... É por isso que as coisas novas, o novo, a geração do novo, a mudança, chega a Portugal sempre, já os outros estão à nossa frente. É por isso que nós andamos sempre na cauda, está a perceber? É porque temos dificuldade em aceitar o novo. Alterações, mas alterações profundas em símbolos, em hinos, em bandeiras, é sempre tudo o que toca com isso de conseguir. É verdade. Muito bem, verdade. Encerrado então o capítulo Benfica, sei que quer falar também, o Luís Lourenço, no Futebol Clube do Porto e num aspecto particular da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, que antecedeu o jogo de ontem com o Famalicão. Pois, parece que o Porto resolveu só falar apenas, responder a perguntas de quatro televisões, não é? Em primeiro lugar, acho que isto é inconstitucional. E há aqui uma discriminação clara. E no mundo onde hoje falamos tanto, e onde a própria UEFA e a FIFA faz uma campanha de uma completa agressividade e com a qual eu concordo, contra qualquer tipo de discriminação. Eu acho que aquilo que o Porto fez, se fosse noutra indústria qualquer, se fosse noutro campo qualquer, era uma carga de sarilho. Já tínhamos aí sindicatos, já tínhamos aí grupos de pressão, lobbies e por aí fora a querer colocar em tribunal por discriminação. E o que o Porto fez ontem foi discriminação, quer dizer, do Sérgio Conceição. E tem que perceber que as coisas não podem girar assim. O futebol tem que ser vendido hoje. Lá está. Não basta mudarmos os emblemas, temos que mudar os hábitos, temos que mudar as atitudes, temos que mudar tudo. E a comunicação social é um veículo de venda, especialmente Benfica, Porto e Sporting. Se me falasse dos outros clubes eu até aceitava, porque aí eu acho pessoalmente que a comunicação social ajuda a cavar o fosso entre os três e todos os outros. Porque se nós formos abrir um jornal, se formos ver uma televisão, 99% três grandes, 1% para os outros todos. Especialmente no que diz respeito a Porto, Benfica e Sporting, acho até uma injustiça aquilo que se faz. E tem que se conviver com a crítica também, que é outra dificuldade que os clubes têm, e aí já são todos, não são só os três grandes, embora isso tenha maior reflexo em Benfica, Porto e Sporting. Portanto, tem que se vender o futebol não se vende a si próprio. As pessoas têm que fazer algo por isso, nomeadamente o futebol português, por um lado, e por outro lado não pode haver na nossa sociedade cada vez menos discriminação de qualquer espécie. Claramente, 4 perguntas apenas a 4 televisões é uma discriminação e alguém deveria fazer alguma coisa contra isto, seja para Porto, para Benfica, ou para o Sporting, ou para outra qualquer. Discriminações no futebol não. A luta tem sido intensa, vinda de cima, para acabar com as discriminações, e isto é também uma discriminação, que não pode acontecer. E que extravasa também o mundo do futebol, porque eu tenho conhecimento que nas áreas da política também está a acontecer muito isto. Promove-se uma conferência de imprensa e depois diz-se que só são permitidas 4 ou 5 questões. Acaba por não ser uma conferência de imprensa porque os jornalistas que lá vão não podem fazer as questões que... Pois, mas aí já é outra questão, Paulo, aí já é outra questão. 4 ou 5 questões, se eles deixarem os jornais colocar 2, as televisões 2, a rádio 1... Sorteiam antes. Pode ser certo ou errado, pronto, pode ser certo ou errado o critério, mas não é discriminação. Pronto, aí podemos discutir o critério. Exato. Pronto, então podemos discutir o critério, mas não podemos acusar de discriminação porque isso é um sorteio. Agora, quando chega a uma conferência de imprensa e apenas permite as perguntas
a 4 órgãos de comunicação social e esses 4 órgãos são todos da televisão, aí já podemos falar em discriminação. Muito bem. Ainda no Futebol Clube do Porto, sei que quer abordar também o documento enviado pelos Dragões à CMVM, projetando uma queda de 100% nos lucros da presente temporada. Pois, um leve comentário, porque isto é sempre muito difícil comentar os orçamentos dos clubes. Dos partidos, enfim. Hoje as coisas não são tão claras quanto podem parecer à primeira vista, por causa das engenharias financeiras. Portanto, enfim, nós podemos apresentar um prato com uma excelente apresentação e que depois a apresentação às vezes é tão boa que nem nos apercebemos, porque estamos a falar a refeição toda da apresentação do prato e esquecemos até que aquilo não tem sal. Portanto, enfim, as engenharias financeiras hoje dão para quase tudo na apresentação de orçamentos. O que ressalta é que aquilo que já esperávamos, é que o Futebol Clube do Porto tem uma quebra de lucros significativa, não é? Significativa, quando digo significativa são os tais 98%, e tem muito que ver, obviamente, com a sua participação na Liga na Liga dos Campeões. A sua não participação. A sua não participação. Era algo que já se estava à espera, embora o Porto também diga que tem as coisas mais ou menos controladas, nomeadamente quanto ao fair play financeiro. Vamos ver se assim é, eu acredito que sim. Como eu falei aqui a semana passada, eu acho que uma equipa que, quando se trata de um jogo em que podemos ganhar ou perder, por mais hipóteses que a gente tenha de ganhar, a derrota é sempre algo que temos que equacionar quando estamos num jogo frente a um adversário. É impossível não pensar que a direção do Futebol Clube do Porto não tenha um plano B. Ou seja, não tenha equacionado justamente o afastamento da Liga dos Campeões e darem a resposta para isso. Para já, penso que estão a dá-la no papel. Vamos ver depois no terreno, vamos esperar mais um pouco para perceber no terreno como é que vai ser efetivamente essa resposta a lucros, uma quebra de lucros que já era previsível assim que o Futebol Clube do Porto foi eliminado, já sabíamos que isto ia acontecer. Muito bem. Luís Lourenço, vamos prosseguir com este comentário com a assinatura habitual às segundas-feiras aqui na Rádio Estádio. Sei que quer fechar este comentário abordando 2 temas do Sporting, começando pelo primeiro, que é o facto de um jogador do Sporting ter infringido as regras disciplinares e ter sido castigado por Silas sem qualquer contemplação. Pois, isso é algo que o Silas não podia fazer outra coisa. Se não fizesse o Silas, deveria fazer a direção ou alguém, porque não se admite. O momento... Estamos a falar do Wendel, do brasileiro. Do Wendel, sim. No momento em que o Sporting está a atravessar, não é? Em que tudo serve de como pedras, como armas de arremesso contra a direção, contra o treinador, contra a equipa, não é? Em que o Sporting... Aquilo que deve ser a estratégia do Sporting neste momento, a principal, é ver se passa entre os intervalos da chuva. Quanto menos falar no Sporting, quanto menos o Sporting estiver sobre os holofotes, quer da comunicação social, quer dos adeptos do futebol em geral, quanto mais o Sporting conseguir isso, melhor é para o Sporting, para ver se consegue, de alguma forma, dar a volta a esta difícil situação, provavelmente a situação mais difícil de toda a sua vida em 100 e poucos anos de história. Um jogador ser apanhado, como foi o Wendel, desta forma e colocar outra vez os holofotes sobre o Sporting é algo que não se compreende que ele o faça até enquanto elemento de uma equipa, não é? É evidente que o Sporting ontem o jogo acabou por lhe correr bem, ganhou 3-1, imagino que o Sporting tem perdido. Era o Wendel, vinha logo ao de cima e depois os outros apanhavam por tabela também, seguramente. Portanto, o Sporting não está em condições de ter de ser foco de notícias por estes motivos. E, portanto, quer dizer, um jogador que não percebe isso, que não percebe que esta é uma altura em que tem que estar completamente recatados, fugir dos holofotes, como eu dizia, passar entre os intervalos da chuva. Um jogador que não percebe isso a bem, tem que percebê-lo a mal. E, portanto, aquilo que o Silas
fizer relativamente ao Vendel, eu assino por baixo, porque tem que ser tomada uma atitude de exemplo para os outros, porque o Sporting tem que começar a entrar nos eixos de qualquer forma. São atitudes recorrentes em diversos jogadores que não se compreende, que deveriam ser super profissionais e não se compreende, ainda para mais no mundo de hoje, em que tudo é captado a qualquer momento, qualquer telemóvel. Exatamente, qualquer telemóvel. Rapidamente seriam apanhados tudo, quer dizer. com a boca na botija, não é? Como se costuma dizer. E depois, pronto, e para além disso tudo, é o momento que o Sporting vive, não é? Que eles tinham que ter respeito e consideração por isso, pela entidade patronal que é quem lhes paga, e pelo clube e até pela história do clube. O Sporting está a atravessar um momento dificílimo, quer dizer, não se admite que um jogador profissional a ganhar aquilo que eles ganham, que não é pouco, que depois tenham atitudes destas, não é? Eu acho que a mão da justiça sportinguista tem que ir pesada sobre este jogador, até para dizer aos outros que isto, neste momento então, é absolutamente inadmissível, contraproducente e faz muito mal ao clube. Muito bem, vamos fechar este comentário ainda com o Sporting e com a inevitável situação diretiva, a movimentação de sócios que estão já a preparar-se para recolher assinaturas, para fazer uma assembleia destitutiva da direção de Frederico Varandas. É mais uma acha numa fogueira que continua a arder intensamente em Alvalade. Pois, isto no fundo, é a bola de neve em que vive neste momento o Sporting. Quer dizer, nós poderíamos ir dizer a esses sócios, ouçam, não é a altura de o Sporting tem que viver neste momento, é estar tudo calmo, estar tudo unido. Ok, mas eles podem responder certo, tudo bem, mas para nós esta direção não vai lá, nunca irá lá, esta direção é má e quanto mais tempo ela se perpetuar no poder, pior é para o Sporting. Portanto, quer dizer, isto é uma questão, vivemos num mundo em democracia, cada um tem as suas ideias e não se pode fazer nada contra isso, e acho muito bem que cada um tenha as suas ideias. No fundo, isto acaba por ser a consequência natural de uma série de passos que foram dados antes que levaram à completa desestabilização em que vive o Sporting, não é? Frederico Varandas tem sido, por um lado, tem sido muito fraco em determinadas atitudes que tem tomado, por outro lado, penso que tem sido muito mal aconselhado pelas pessoas que estão à sua roda. O que é facto é que já tomou uma série de decisões. E eu, por exemplo, começo logo por me lembrar que quando ele, assim, pouco tempo depois de ele estar no Sporting, quando ele despede o José Peseiro, é o primeiro grande erro dele, que ainda hoje está a pagar por isso. Mas ele, ao despedir o José Peseiro, numa altura em que lá está que o Sporting precisava era de... Que ele precisava de se focar noutras coisas, naquele momento em que o Sporting vivia todo aquele drama que tinha acontecido antes, desde o presidente que lá estava, que não se quis demitir, que o tiveram que pôr na rua ao fim de não sei quantos meses, às questões da academia, à violência, a tudo isso. Ele precisava era de estar focado a reorganizar o clube, a reestruturar o clube, a pôr o clube nos carris e deixar a equipa de futebol um bocadinho para outros que precisassem. Não, ele foi-se meter nisso e foi achar que deveria trocar na altura de treinador. É evidente que quando troca na altura de treinador, ele passa a ser responsável. Aquilo que ele poderia ter dito naquela altura, que é: eu estou focado na equipa, o futebol, o departamento de futebol, o treinador, os jogadores não são responsabilidade minha, vamos apoiá-los em tudo, a ver se eles fazem uma época condigna. Não. Chamou as rédeas assim de toda a estrutura do futebol, fazendo a primeira coisa, que é mudando de treinador, pondo lá um homem de confiança, como se o Sporting tivesse capacidade de ganhar o título, que não tinha, mas a partir daí as pessoas começaram-lhe a cobrar, e depois a partir daí é bola de neve, não é? Ele toma várias atitudes que não devia ter tomado, toma de várias decisões também altamente criticáveis, e neste momento o Sporting está ao barril de pólvora que está. Por isso, quem está de fora, uns por oportunismo, outros por sportinguismo, aceito que é um pouquinho de tudo, acham que a solução é que Frederico Varandas saia e, portanto, estão a movimentar-se nesse sentido. Repare, é um ato normal na vida de um clube que está na situação em que o Sporting está e que tem a dimensão que o Sporting tem.
Muito bem. Ficou então o comentário habitual de Luís Lourenço, professor universitário e antigo presidente do Vitória de Setúbal, todas as segundas-feiras na Rádio Estádio. Muito obrigado, Luís. Regressaremos na próxima semana com outro comentário, outros temas, sempre com a atualidade como pano de fundo.